E hoje nós vamos falar de um assunto que há muito tem fugido dos púlpitos. Há muito ele tem sido esquecido ou negligenciado por algumas igrejas, principalmente nos cultos à noite. E nós vamos falar de algo que todo cristão verdadeiro deseja ardentemente. Que todo cristão que ama ao Senhor espera ansiosamente. Nós vamos falar da volta de Cristo. E é um assunto que eu tenho certeza interessa a todos. Interessa aqueles que são crentes e aqueles que também não são. Nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, o que nós temos para aprender nessa noite e para edificar os nossos corações. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21. E nós vamos ler os versos 27 e 28. Lucas, capítulo 21, de 27 a 28. Diz assim a palavra de Deus: Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus por isso. Pai, nós te louvamos pela tua palavra que nós acabamos de ler. E viemos aqui, ó Deus, te pedir que o teu Espírito Santo nos conduza na compreensão e explicação dessa palavra. Que os nossos corações possam estar receptivos e as nossas mentes cativas às verdades do Evangelho de Cristo. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é Maranata. É uma palavra, para quem não tem o costume, o hábito de estar no meio da igreja, talvez soe um pouco estranha. E ao longo da mensagem nós vamos explicar o significado dessa palavra, Maranata. Mas é uma palavra que aquele que conhece o seu significado, ou o real significado, deve temer ao falar essa palavra, ou desejar essa palavra. E é isso que nós vamos aprender, para que nós possamos utilizá-la também da melhor maneira possível e usá-la da maneira correta, da maneira que nós de fato devemos usar. E o grande e terrível dia do Senhor. É assim que a Bíblia se refere a esse grandioso dia. O grande e terrível dia do Senhor. Quem se refere a isso é o profeta Joel, capítulo 2, verso 31. Vocês que gostam de ver a Bíblia, abra sua Bíblia, Joel, capítulo 2, 31. E você vai ver exatamente isso, que ao falar deste dia, ele se refere a este dia como o terrível e o grande e terrível dia do Senhor. Interessante é que Lucas, ao escrever Atos, ele vai se referir da mesma forma que Joel, só que agora ele usa uma outra expressão. E falando da mesma forma de Joel, ele vai se referir a este dia como o grande e glorioso dia do Senhor. Parecem afirmações contrárias, não parece? Se a gente olhar, um chama de terrível, o outro chama de glorioso. E aí a gente pode pensar, poxa vida, como é que a Bíblia, que é inerrante, ela vai se referir ao mesmo episódio, mas com pontos de vista tão diferentes,
com palavras tão diferentes. E a gente pode se perguntar, ou você pode estar se perguntando, qual delas é a forma mais correta? Ou qual delas é a que mais se aproxima da realidade bíblica dos dias atuais e também dos dias futuros? Como eu devo me referir a esse dia? Que o dia do Senhor não resta dúvida. Já outras passagens vão dizer o grande e temível dia do Senhor. Talvez essa ainda abra aí uma luz a respeito da expectativa e dos anseios que circulam esse dia. Ambas as passagens olham o mesmo evento e a descrevem de um modo aparentemente diferentes, como nós já frisamos aqui. Mas ambas concordam numa coisa: é que este dia será um dia grande. O grandioso e terrível dia do Senhor, ou o grande e glorioso dia do Senhor. Ambos concordam, tanto Joel quanto o apóstolo Lucas vai comparar, o apóstolo Lucas, não Lucas, que ele não era apóstolo, concordam que é um dia grande, mas ele é um dia grande não no sentido de tempo. Não é que o dia vai ter 28 horas, por exemplo. Ele é grande no sentido de que nunca houve e nem haverá na terra um dia como esse dia será. É um dia que vai encerrar a história da humanidade tal qual nós conhecemos ela hoje. Por isso esse dia é um dia que causa em muitos crentes e em muitas pessoas um frio na barriga, quando a gente começa a pensar nisso, quando a gente começa a refletir nessas coisas, o nosso coração acelera um pouco, nós começamos a sentir um pouco de medo e vem essa questão de ansiedade e de frio na barriga. Mas esse frio na barriga, ele é provocado por que tipo de sentimentos? Medo ou esperança? E aí é justamente nesse sentido que eu queria que você começasse a refletir comigo nessa noite. Quando você imagina ou passa a pensar na volta gloriosa de Cristo Jesus, esse frio na sua barriga, ele é causado por medo ou é causado por uma esperança? É aquela sensação de quem não quer encarar um chefe ou um patrão ruim na segunda-feira pela manhã. E aí, quando você se lembra, você tem aquele frio na barriga, só de imaginar a cara da pessoa. Ou é aquela esperança gloriosa que uma noiva sente quando vai se aproximando a hora em que o seu amado está para chegar. Ambas as situações, elas geram um frio na barriga, mas são situações diferentes. Em primeiro lugar, eu queria refletir à luz do texto que nós lemos, mas principalmente no seu contexto do capítulo 21 de Lucas, que nós estudamos, que Jesus Cristo deixa alguns sinais, ou aponta alguns sinais que serão e deverão ser traduzidos como a iminência da sua vinda. Esses sinais nos dirão de que isso está prestes a acontecer. Em primeiro lugar, Jesus nos deixa um sinal. O primeiro deles é que haverá nessa época um engano espiritual. Surgirão falsos cristos. Conforme o verso 8 do texto de Lucas 21 diz, que muitos cristos aparecerão e eles dirão, sou eu sou o Cristo. E isso tem acontecido. Se a gente olhar aqui no Brasil, tem um patético Cristo tupiniquim chamado Henri Cristo. E ele afirma que é a encarnação de Cristo. Ninguém leva ele a sério, é bem verdade, mas há poucos que levam. Mas, claro que ele é uma caricatura
desses falsos cristos que Jesus aponta aqui. Mas muitos surgiram e ainda vão surgir até que Cristo venha visivelmente para nós. E a segunda característica, ou a segunda coisa desse primeiro sinal, que se chama engano espiritual, é que surgirão também falsas datas da volta dele. E no verso 8 ainda de Lucas 21, ele diz: sou eu, chegou a hora. E é isso que Jesus fala a respeito desses falsos cristos. E quantas religiões falharam drasticamente, apontando por 1, 2, 3 vezes a volta de Cristo. E elas continuam e permanecem até hoje tentando enganar, se possível, aos escolhidos, afirmando que Cristo já veio, que Cristo deu um passo apenas em direção ao retorno visível, coisas que a Bíblia não afirma, que são especulações humanas e que são deturpadas por esses falsos mestres, que mais na frente nós vamos ouvir, e que também é um dos sinais que Cristo vai falar. E Satanás, ele é um enganador nato. Ele usa de meias verdades que se tornam mentiras inteiras e anunciam um Cristo fraudulento que, ao invés de salvar e dar entendimento, esse Cristo falso cega e esse Cristo falso engana. É significativo, meus irmãos, que este seja o primeiro sinal que Cristo dá para a vinda dele, o surgimento de falsos cristos. Esse Jesus genérico vem acompanhado de um falso evangelho. Ele vem acompanhado de uma boa nova que na verdade não é boa. Pode até ser nova, mas boa ela não é. E este evangelho, ele não cura, pelo contrário, esse evangelho adoece. Esse evangelho não limpa, pelo contrário, ele suja. Esse evangelho, ele não salva, pelo contrário, ele condena. E aí tem uma outra passagem que Cristo diz, a respeito desses que creem nesses cristos e nesses evangelhos. Eles chegarão para Cristo e dirão: mas Senhor, em teu nome nós fizemos tantas coisas. E a resposta de Cristo nesse dia será o quê? Apartai-vos de mim, que eu nunca conheci vocês. Por isso que esse dia causa frio na barriga. Por isso que esse dia causa medo em algumas pessoas. Um falso Cristo e um falso evangelho, meus irmãos, produz uma fé inoperante, uma fé alienada. Um evangelho que está fundamentado no engano religioso, ele está em alta. E esse engano religioso, que é tão propagado pela mídia, pela cultura e por outros meios, ele está realmente, como diziam os mais antigos, está em voga. E novas seitas e novas doutrinas, elas estão em alta também. As religiões idólatras, de ocultismo, de misticismos, elas se alastram pelo mundo inteiro e ganham ares de culto. Não de culto, como nós estamos fazendo, mas de pessoa inteligente, de pessoa que tem cultura e de uma pessoa que sabe falar e que tem a mente aberta. É nesse sentido que essas doutrinas se alastram e conseguem ganhar e enganar muitas pessoas. Elas contaminaram a música, elas contaminaram a literatura, elas contaminaram a arte e tudo que está em nossa volta. Nós precisamos escolher bem aquilo que vemos, aquilo que lemos e aquilo que ouvimos. Precisamos ter muito cuidado nisso também. Até mesmo alguns púlpitos, infelizmente, alguns púlpitos de igrejas históricas no Brasil se renderam e caíram diante do que a gente chama de liberalismo teológico, diante de um sincretismo religioso, diante de uma ideologia de mundo. Não há nada mais apocalíptico, meus irmãos,
do que o ambiente em que nós estamos vivendo hoje, no mundo todo. Eu não me refiro apenas ao Brasil. Nós temos uma igreja que está sedenta de conhecimento, mas está alheia à verdade. Nós temos uma igreja que está capturada pela última moda do mundo gospel. Nós temos uma igreja que envergonha o Evangelho de Cristo, ao invés de atrair pessoas pelo seu exemplo. E nós temos uma frase de um pastor batista chamado Charles Haddon Spurgeon, que foi dita no final no meados do século XIX. Spurgeon, naquela época, dizia o seguinte: haverá tempo que, em vez de pastores cuidando de ovelhas, teremos palhaços para entreter bodes. E basta navegar na internet para você ver que essa palavra desse pastor, que não era profeta, ele apenas tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus, que isso está se cumprindo hoje, aqui no Brasil. Outro, porém, já disse a seguinte frase: a igreja hoje, a igreja brasileira hoje, é o principal campo de evangelismo que nós temos. E nós precisamos, meus irmãos, pensar em frases como essa. Nós precisamos pensar nesse momento em que estamos vivendo. E é por estas e outras coisas que, quando nós refletimos na volta de Cristo, nos causa frio na barriga, nos causa medo. E por isso que esse assunto incomoda, por isso que esse assunto não é popular, por isso que esse assunto afasta pessoas e torna pastores impopulares. Porque é um assunto duro, porque é um assunto que mexe com aquilo que tem de mais íntimo de nós. E o segundo sinal que Cristo fala, meus irmãos, é que haverá guerras e haverá também revoluções. Versos 9 e 10 do capítulo 21 de Lucas. E sobre esse segundo eu vou ser um pouco breve, porque ele é muito claro para todos nós. Para verificar esse sinal, ou essa evidência da volta de Cristo, basta você ligar a TV ou acessar a internet. E você vai ver que isso é uma realidade presente. Não de agora, mas já vem de alguns anos atrás. Segundo uma pesquisa internacional, 50% dos cientistas trabalham em pesquisas ligadas ou relacionadas à guerra, ou a alguma tecnologia que vá servir ou vá ser útil para a guerra. E as nações, elas falam de paz o tempo inteiro. Se você pegar qualquer representante político de qualquer nação e colocá-lo para discursar, o seu discurso vai ser de paz. Porém, essas mesmas nações que têm a paz nos seus discursos, a paz nos seus lábios, elas gastam milhões de dólares com a guerra. Elas não procuram estabelecer paz. A paz é apenas retórica. A paz é apenas uma ideologia. A paz é apenas uma palavra que cai muito bem num discurso político, mas que na prática ela não é considerada, ela não é levada em conta. Foram 30 milhões de pessoas que foram mortas na Primeira Grande Guerra. 30 milhões de vidas foram ceifadas pela Primeira Grande Guerra. Isso por si só já era motivo para o ser humano pensar e repensar. Mas o que acontece? 20 anos depois, vem a Segunda Grande Guerra. E dessa vez são 60 milhões de vidas que foram aniquiladas por conta da guerra, por conta dessa falsa paz e por conta de poder que esses homens falam. No mundo atual e no mundo presente, o terrorismo cresce cada vez mais, a guerra ideológica divide o mundo, né? E cada vez mais nós vislumbramos um cenário apocalíptico apontado por Cristo como o princípio das dores. Jesus diz que quando tudo isso estiver acontecendo, ainda não será o fim. É o princípio das dores.
E aí a gente é forçado a concordar que essa notícia nos causa medo, e nos causa frio na barriga. A gente é forçado a concordar com a definição do profeta Joel desse texto: o grande e terrível dia do Senhor. Porque se tudo isso é só o princípio, imagina o meio, imagina o fim de tudo isso, como não será. Não é verdade? O terceiro sinal que Jesus vai apontar como sinal da sua vinda ou da sua proximidade é um sinal geográfico. Ele vai dizer que haverá terremotos, haverá epidemias e haverá fome. E olhe para nós agora. Dê uma olhada em volta. Todos estamos de máscara. Todos. O que é isso? Uma epidemia. Uma pandemia. Todos nós. Mesmo sendo crentes, nós agradecemos aqui a cura da irmã Olga, nesse momento. E todos nós fomos acometidos disso. Essa pandemia, ela veio colocar em xeque esse falso evangelho a quem eu me referia. Cadê o poder de cura? Cadê o poder sobre demônios que trazem doenças? Cadê? Cadê? E meus irmãos, a gente enfrenta essa pandemia do Covid-19, né, e com medo. E é necessário que tenhamos medo, porque nós somos humanos. Nós ainda estamos nesse mundo e estamos sujeitos a isso. E mesmo durante essa pandemia, nós tivemos notícias de quê? De terremotos na Califórnia. Teve um que quase chega a 6 na escala Richter. Durante uma pandemia. Ou seja, as coisas vão acontecendo misturadas umas com as outras. No finalzinho da pandemia, o que é que surge aqui na América do Sul? Uma nuvem de quê? De gafanhotos. Isso te lembra alguma coisa? E nós precisamos estar atentos. O livro de Apocalipse diz que as trombetas estão tocando. E ela diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz o quê? Às igrejas. Nós precisamos olhar à nossa volta. Nós precisamos olhar ao nosso redor para compreender o que está de fato acontecendo. E isso lhe causa o quê? Um frio na barriga, provocado por medo ou provocado por esperança. E a fome, que é o terceiro ponto de Cristo que ele fala aqui no texto, a fome é uma realidade em meio ao desemprego e em meio à desigualdade social de todo mundo. Basta olhar os países da África, basta olhar os países da América do Sul, basta olhar para o nosso próprio quintal, aqui o Brasil, a nossa Tracunhaém, o nosso Pernambuco, a nossa região Nordeste. E a gente vê que a fome é uma realidade presente. Isso também faz parte da palavra de Deus. Talvez por tudo isso que o profeta Joel se refere a esse dia como sendo o grande e terrível dia do Senhor. Nunca essa frase fez tanto sentido diante de toda essa explicação que nós estamos fazendo e dessa abordagem que nós estamos dando. Pois nesses dias todos deverão enfrentar a ira de Deus. No dia do terrível dia do Senhor, toda a humanidade vai enfrentar a ira de Deus. Mas você pode estar pensando agora nessa última minha frase. Pastor, tem algo errado com a sua fala. Deus é amor. Você esqueceu disso? Deus é amor, pastor. Como é que eu vou enfrentar a ira de Deus? E você pode pensar assim, e é normal que você pense assim. E é verdade. Deus é de fato amor. Ele é essencialmente amoroso. O amor é um dos seus atributos comunicáveis, que ele transfere para nós também. Mas eu queria que você lembrasse, que você não deve esquecer, que além de amor, Deus é santo. E aí eu pus esse santo aqui no meu rascunho, em letras garrafais. Deus é santo.
além de amor, ele é santo, essencialmente santo. E por ser santo, Deus não pode manter impune o pecado. Melhor dizendo, Deus não pode se relacionar com o pecado. Eu dizia quarta-feira aqui para as pessoas do discipulado, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então Deus não há pecado nele. Deus não pode se relacionar com o pecado, porque se ele faz isso, ele perde a sua pureza, ele perde a sua santidade. Ele manifestará nesse dia a sua justiça. E aí eu queria que você também não esquecesse que a sua justiça, ela é santa também, porque ele é santo. A sua justiça, ela é eterna, porque ele é eterno. E a sua justiça, além de santa, além de eterna, ela é amorosa. Por isso que nós iremos enfrentar essa justiça e essa ira de Deus. Isso torna esse dia terrível aos olhos de quem? Aos olhos dos pecadores. Aos olhos daquele que não buscam a santidade. Aos olhos daqueles que não têm algo tão precioso na sua vida que possa aplacar a ira desse Deus, que possa impedir que a justiça de Deus seja concretizada na sua vida pelos seus pecados. É onde Deus ele pega os pecados lançados em outro e livra a sua vida desse pecado. Mas por que Lucas, então, tendo conhecimento de tudo isso, porque isso está escrito em Joel, capítulo 2, verso 31, e Lucas, como bom leitor da palavra, ele devia ter conhecimento desse texto, até porque ele usa as mesmas palavras, ele só troca esse adjetivo, e ele troca o terrível por glorioso. O que é que Lucas viu que nós não estamos vendo nessa primeira abordagem? O que é que Lucas sente que nós não estamos deixando com que você sinta nessa primeira abordagem, nessa primeira maneira de descrever? E a resposta é, porque ele olha da perspectiva dos salvos. Ele não olha para esse dia da perspectiva dos pecadores. E é isso que Joel está fazendo. Quando ele descreve esse dia aos olhos dos pecadores, ele se torna o grande e terrível dia do Senhor. Por isso que o frio na barriga causado nessas pessoas é um frio que tem como sentimento o medo. Lucas, ao contrário, ele vai olhar para esse grande e glorioso dia, porque ele olha do ponto de vista dos salvos. Ele olha do ponto de vista daqueles que tiveram os seus pecados substituídos na cruz de Cristo. Daqueles cujos pecados foram lavados pelo poderoso sangue do Filho de Deus. Daquele cuja iniquidade foi anulada na cruz do Calvário. Ele olha do ponto de vista daqueles cujas vestes foram purificadas pelo Espírito Santo de Deus, daqueles que pela fé se apropriaram da justiça gloriosa, santa e eterna de Cristo. Para este será o dia grandioso e glorioso. Nele, o Rei dos Reis estará definitivamente cheio de glória, cheio de honra, cheio de poder. Aquele que for rejeitado pelos homens terá a sua autoridade reconhecida por todos, como nós cantamos aqui hoje à noite. Todas as nações irão declarar que ele é rei, que o seu reino é eterno e será sempre eterno. Pecadores salvos, anjos, pecadores e salvos, anjos e demônios, todos, absolutamente todos, no céu e na terra, reconhecerão que Jesus Cristo é Senhor dos senhores e Rei dos reis para todo sempre. É isso que vai acontecer nesse dia. Por isso que esse é o terrível e glorioso dia do Senhor. É o dia onde a nossa justiça será concretizada. É o dia onde a injustiça dos injustos será penalizada. Por isso que ele é glorioso. E por isso que ele é grandioso. Porque é um dia onde tudo que está errado será consertado. É um dia onde tudo que está troncho será
endireitado. É um dia onde tudo que está doente será curado. Tudo que está morto será ressurreto. Por conta do poder e da glória do nome de Cristo Jesus. Isto te dá frio na barriga. Isso dá a você frio na barriga. Isso faz seu coração arder em esperança. Isso faz sua alma desejar ver esse dia. Quando você pensa nessas coisas, o seu coração anseia por esse dia. Isso lhe faz ter coragem de gritar com sinceridade: Maranata! Se você tem coragem de abrir a sua boca diante de tudo isso e com poder e com verdade e com sinceridade dizer Maranata, você verá esse dia como glorioso. Mas se a palavra Maranata faz sua língua pesar, você verá esse dia como o terrível dia do Senhor. Pastor, pelo amor de Deus, o que significa Maranata? A palavra Maranata é uma palavra de origem aramaica e o seu significado literal é o Senhor vem. Na verdade, elas são duas palavras, é a junção de duas para formar uma, né? E essas duas têm esse significado de o Senhor vem, ou o Messias vem. Que você possa desejar ardentemente e sem medos Maranata. Que você possa desejar sem medo algum, sem frio na barriga, o retorno do Senhor. Que você possa olhar para tudo que acontece ao seu redor e ver que as palavras de Cristo estão se cumprindo. Que não é uma história, que não é um mito, mas que é realidade, que está acontecendo aos nossos redores, que está acontecendo conosco. Basta olhar no espelho, você de máscara, que está acontecendo à nossa realidade. É só ligar a televisão, é só ler os jornais, é só acompanhar as notícias na internet. E que você possa crer que apenas Ele, Jesus Cristo, pode lhe perdoar os seus pecados e fazer você desejar com verdade, com sinceridade, com esperança, esse glorioso dia, esse grandioso dia do Senhor. O dia em que o nosso Jesus surgirá vitorioso sobre as nuvens para pôr um fim em toda lágrima e estabelecer definitivamente o seu reino glorioso e majestoso e eterno. Que Deus possa nos abençoar.